Na internet é muito fácil você manipular as narrativas e fazer com que pessoas que não são tão boas assim pareçam heróis. E esse é o caso do Daniel Fraga. Nesse vídeo eu vou te explicar por que o Daniel Fraga não é o bom moço, o cara inteligente que muita gente pinta, ele não é nenhum herói e você vai entender quem é Daniel Fraga. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda o fenômeno Daniel Fraga e o que ele fez pela comunidade libertária e pela liberdade no Brasil. Ele começou a ficar notório justamente por ser visto pelos libertários como um gênio visionário, porque lá atrás, há mais de 10 anos, ele já falava sobre o Bitcoin, falava sobre libertarianismo, anarcocapitalismo e falava mal do Estado, uma coisa que era muito rara de ser vista naquela época. Hoje em dia tem vários canais no YouTube que falam disso, mas ele trazia um panorama das coisas de uma forma muito diferente dos demais. Ele mostrava que não confiava nas instituições públicas, na polícia, no Ministério Público e que não levava essas autoridades tão a sério, o que no final das contas não deixa de ser verdade. Afinal, a gente sabe que a justiça e a própria uma transparência a qual deveria seguir. Ou seja, ele começou a escancarar a falsa autoridade que as instituições públicas têm e que a gente não tem que ter uma submissão vazia a esse tipo de órgão. Inclusive a própria história dele é isso, porque ele mostrou um desprezo enorme pelo Ministério Público, tanto que tem uma história famosa onde a Polícia Federal, se não me falha a memória, foi na porta da casa dele e ele simplesmente desprezou, porque ele falou que a Polícia Federal não tinha nenhuma autoridade sobre ele não tinha feito nada de errado e, portanto, não pagaria por isso. Inclusive, levantaram as contas bancárias dele na época e encontraram só R$ 5, porque na época ele defendia muito o Bitcoin e, ao que tudo se entende, né, ao que tudo se liga, se a gente ligar os pontos, ele deu all-in em Bitcoin e fez muito dinheiro. Eu vi o vídeo dos Gêmeos Investing e nesse vídeo eles estimam que o próprio Daniel Fraga teria mais de R$ 1 bilhão em Bitcoin caso tivesse mantido os Bitcoins até os dias de hoje. Mas existe uma teoria da conspiração que ele pegou parte desse dinheiro e colocou em Bitcoin Cash, que na época foi como se fosse uma vertente de alguns dos entusiastas do Bitcoin como uma alternativa ao Bitcoin e dizem que ele também botou o dinheiro em Bitcoin Cash. Segundo os cálculos, ele teria transformado, no caso, não em R$ 1 bilhão, mas em 10 milhões de reais, o que seria dinheiro suficiente para não precisar mais aparecer nas redes sociais, creio eu. Mas eu quero falar com vocês sobre uma outra figura do Daniel Fraga e sobre uma reflexão que eu venho tendo nesses últimos tempos. Eu vejo muita gente falando dele, porque esse é um nome que dá muito engajamento. Você sabe aquela frase do Batman que diz que ou você é um herói ou você vive tempo suficiente para se tornar um vilão? Ou seja, é preciso saber a hora de sair de cena. Eu vou dar aqui 2 exemplos que não tem nada a ver com libertarianismo ou essas coisas. Exemplo número 1, Ayrton Senna. Ele é um herói brasileiro histórico, pelo momento que o Brasil passou, pela figura que ele representava política, não política de fato assumindo uma ideologia, mas política, como um Brasil que era feliz, ele dava alegria para o brasileiro. Então ele unia as famílias, ele era um motivo de orgulho para o Brasil. E ele infelizmente acabou falecendo na corrida, e eu tenho certeza que se o Ayrton Senna tivesse vivo até hoje, alguém teria dado algum jeito de tentar denegrir a imagem dele, se ele voltasse no bolsonarista, se ele votasse no Lula, ele ia ser petista. E como, infelizmente, ele veio a falecer, ninguém conseguiu colocar ele como vilão em nenhuma narrativa. Ou seja, o Ayrton Senna não viveu tempo suficiente para se tornar um vilão. Ele morreu como herói e até hoje é visto como um. E eu não acho nada de errado nisso. Inclusive, ele é um herói do Brasil. Ele é tido como uma figura que exalta o patriotismo. Eu não vivi na época do Ayrton Senna, mas eu vejo todo mundo falando, assisti o documentário, assisti a série, e realmente ele tem uma representação grande. Outro exemplo, Jorge Jesus, técnico do Flamengo, ganhou absolutamente tudo em 2019 e meteu o pé no final do ano. Por quê? Porque ele sabia que era impossível manter aquela sequência. E agora, todas as vezes em que o Flamengo se encontra em crise, todo mundo fala, o Jesus tem que voltar, o Jorge Jesus precisa voltar, só ele tem a receita, só ele tem um jeito para dar um jeito nesse Flamengo. Ou seja, ele foi herói justamente por ter saído na hora certa. Às vezes, você sair na hora certa de algum ambiente, de alguma empresa, de alguma coisa, é exatamente o que você precisa. Pega outros exemplos, até a biografia do Ike Batista. Cara, pega o Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo, inclusive. Ele andava com o Ike Batista. Só que ele saiu da empresa do Ike Batista, ganhou dinheiro com o IPO, fez dinheiro pra cacete, ficou centimilionário com a venda dessa empresa. E ele saiu na hora certa, enquanto o Ike Batista, em tese, saiu quebrado. A gente sabe que não, mas em tese ele saiu quebrado. Eu dei essas voltas aqui pra você entender que o Daniel Fraga, ele só virou herói por conta da narrativa, porque ele é tido como um herói. Só que na minha visão ele não tem muita coisa de herói, porque um herói precisa ter virtudes, ele precisa ter um mínimo de verdade nas coisas e ele fala muitas coisas que eu não concordo. Eu até separei aqui um vídeo dele pra gente falar sobre isso. Tem um vídeo, inclusive você pode pesquisar aí pra ver com seus próprios olhos, em que ele fala sobre a MC Melody, tá?
que na época havia uma polêmica muito grande sobre MC Melody, que era uma criança de 8 anos de idade, e ele fez um vídeo falando que não achava errado ela poder fazer as coisas que ela achava maneira. Ela era uma funkeira que acho que ainda é funkeira até hoje, não faço a mínima ideia, mas na época ela postava vídeo rebolando, tinha música, tinha funk, isso era um absurdo, uma criança de 8 anos. E sim, isso é crime, sim, o Conselho Tutelar tem que fazer isso. Eu tenho 1001 questões sobre o Estado, só que eu acho que existem alguns casos em que ele se faz muito preciso e necessário. E boa parte deles o Estado não ignora, na verdade o Estado ignora ou favorece o lado errado da história. Mas nesse caso aqui, eu acredito que o pai dela devia pagar juridicamente por isso. Por quê? Isso é um absurdo, isso é crime. Ele estava explorando uma criança e fazendo ela passar por várias situações bizarras. E daí tu olha os comentários e é exatamente isso que o Daniel Fraga faz no vídeo. Ele legitima a exploração sexual de uma criança, o que no final das contas é aquela palavra que termina com P e termina com filia, porque tudo em prol da liberdade vale. E até tem outra aqui que eu achei muito relevante, né? Você diz que o corpo é da MC Melody, ela faz o que quiser. É sério isso? É isso que você está defendendo? A liberdade de uma criança de 8 anos explorar o próprio corpo? Sem falar que você está ignorando totalmente quem está explorando esse corpo não é a menina, e sim o pai dela. Então responda, a menina é propriedade do pai dela? Um pai pode fazer qualquer coisa que quiser com o filho, ninguém deve se meter, seja Estado ou terceiros? E a minha visão sobre isso, digamos uma visão ideológica, né, é a seguinte: o pai que faz isso com o próprio filho, primeiro que ele é um mau caráter e que ele vai pagar o preço disso cedo ou tarde, seja nesse mundo ou em algum outro plano depois da vida. Mas o fato é, cara, isso é um absurdo. Isso tem que ser respondido juridicamente, porque ela era uma criança. E o próprio Daniel Fraga respondeu: você deturpou o que eu falei, que o tema, enfim. Basicamente, ele relativiza as coisas, ele relativiza o fato da própria Melody ser praticamente uma garota que vende o próprio corpo e ter 8 anos de idade. E eu não acho que isso foi relativizado, como ele respondeu aqui nos comentários. Na verdade, eu acredito que ele falou besteira. E eu também não preciso concordar com tudo com ele. Eu reconheço que ele tem os pontos dele e as virtudes em ter apresentado para a comunidade libertária o Bitcoin, em ter peitado o Estado. Mas aí eu tenho um questionamento final para você guardar desse vídeo e para você pensar. Muita gente fala que ele é o homem que enfrentou o Estado. Só que na minha visão, não existe isso de enfrentar o Estado. Primeiro, se ele tivesse enfrentado o Estado e sido censurado, é simples, o canal dele tinha caído. A gente tem 1001 exemplos de pessoas que peitaram o Estado e perderam suas contas nas redes sociais. Eu vou dar um exemplo, e não significa que eu concorde com tudo que ele fala. O Alan dos Santos, um grande defensor do Bolsonaro, né, jornalista, ele perdeu todas as contas em rede social, acho que ele já perdeu mais de 39 contas. Pra mim, isso que é peitar o Estado. O cara teve que ir embora do Brasil por isso. Ninguém sabe se o Daniel Fraga mora no Brasil ou não. Isso pouco importa. Mas o que eu tô falando é, peitar o Estado é você expor as canalices, os canalhas. Não fazer simplesmente vídeos falando sobre imposto, sobre isso, sobre aquilo. A gente pode até abrir aqui o canal dele e dar uma olhada. Mas vai ver, ele faz vídeos maneiros sobre propriedade privada, sobre essas coisas, mas não tem nada direto para atacar de forma cirúrgica o Estado. Ou seja, isso na verdade é uma grande narrativa. Criou-se uma narrativa onde ele era o grande herói dos libertários e da liberdade, o que a gente sabe que é mentira, tá? E o vídeo que saiu dessa referência para fazer esse vídeo foi justamente esse corte aqui do podcast, que pouco importa onde o Daniel Fraga tá, na verdade ele não é herói nenhum, ele é só um cara que provavelmente tem muitos problemas, porque assim, na moral, o cara com 30 e poucos anos, que aparentemente não tem família, não tem nada, fica fazendo vídeo sobre propriedade privada, falando sobre filho dos outros, enfim, para mim esse não é um exemplo de sucesso. Mas sim, é verdade, o Bitcoin é o único caminho para você quebrar essa corrente, quebrar esse ciclo infinito onde o Estado te rouba cada vez mais, te faz cada vez mais pobre, rouba de você a partir da inflação, a partir dos impostos. E sim, o Bitcoin é o único caminho. Mas o fato é, se você coloca alguém como o Daniel Fraga no pedestal, sendo que você não conhece a biografia dele, você não sabe o que esse cara fez, e diz que ele peitou o Estado, eu acho que você está sendo muito refém da narrativa. Comenta aí se você acha que eu estou viajando, deixa aqui teu like, teu comentário, se inscreve no canal. Tamo junto, só o começo e eu te vejo no próximo vídeo.